Originário da Europa, o lobisomem é uma criatura mitológica presente na cultura do mundo inteiro e é muitas vezes retratado como uma lenda urbana, principalmente em interiores como fazendas, sítios, vilas e entre outros. Ao que parece, existem dois tipos de lobisomens: aqueles que são retratados como lobos mutantes, como a gente pode ver no filme Crepúsculo, por exemplo, e os que são vistos como seres híbridos entre um homem e um lobo. Exemplo, Van Helsing. Embora haja algumas variantes, a versão mais conhecida é a qual alega que essa criatura é metade homem e metade lobo, tendo originado essas características após ter sido amaldiçoado com a licantropia. E é daí que surge a lenda alegando que os amaldiçoados com essa doença transformam-se em lobisomem durante as noites de lua cheia. Fato interessante é que a metamorfose é algo que sempre esteve presente na antiguidade, e por ser encontrado até mesmo na obra literária mais antiga do mundo, a Epopeia de Gilgamesh. Esse que se trata de um poema épico da Mesopotâmia lançado pelos Sumérios por cerca de 5.000 anos atrás. Pode-se dizer que a associação do homem com o animal, incluindo o lobo nesse caso, é extremamente antiga, principalmente na cultura oral. É bem possível que a sua origem tenha sido na Grécia Antiga, apesar de haver diferentes versões nessa tradição. Uma das versões mais conhecidas conta a história de um rei chamado Licaon, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Licaon era conhecido por realizar sacrifícios de viajantes que passavam por seus domínios. Zeus então disfarçou-se de viajante certo dia e dirigiu-se à Arcádia. Lá foi recebido por Licaon em um jantar. O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus. O líder dos olimpianos ficou enfurecido e então puniu o rei, transformando-o em um lobo para sempre. Inclusive, é essa tradição grega envolvendo o lobisomem que deu nome à lenda, já que esse ser também é conhecido como licantropo, a palavra licos como significado de lobo e antropos fazendo referência direta ao homem. Vamos falar sobre algumas características de um licantropo. Dizem as lendas que existem algumas maneiras de descobrir se alguém sofre desse mal. A pessoa apresenta um humor estável, ausência de apetite, tem a baixa autoestima, sede em excesso, o cansaço é exagerado e lapsos de memória podem ocorrer. Se você conhece alguém com esses sintomas, fique de olho aberto, principalmente nas noites de lua cheia. Pode ser que você esteja convivendo com um lobisomem. Outro ponto interessante para tratarmos aqui é sobre a disseminação dessa antiga lenda. Na Roma Antiga, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma celebração denominada Lupercalia, existia também a história de um homem que se transformava em lobo. E lá, esse era conhecido como Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transformava em lobo se espalhou por toda a Europa. E essa expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características em cada local que ela passava, e com isso recebendo nomes diferentes em cada lugar. Na Grécia, por exemplo, temos o licantropo, na Itália, o versipélio. Já na França, ele era conhecido como loup-garou. Entre os saxões, ele recebeu o nome de werewolf. Na Rússia, ficou conhecido como oborotem, e foi na Península Ibérica que ele adquiriu o termo lobisomem. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegaria ao Brasil em algum momento, e foi por meio dos portugueses na época em que eles ainda colonizavam o nosso país. Futuramente eu pretendo trazer esse tema do lobisomem focado aqui no Brasil, tratar desse tema, dessa lenda voltada exclusivamente para o nosso país, porque aqui a cultura dessa criatura é muito forte no nosso folclore. Vamos falar agora das variantes. Afinal de contas, existe um problema quando uma lenda é disseminada por tanto tempo. Ela acaba possuindo um número imensurável de variedades, já que ela é passada de forma oral por muito tempo e por muitos povos. Aqui estão algumas das muitas diferenças que existem nas lendas de lobisomens espalhado por aí. Em uma delas diz que um homem simplesmente foi mordido por um lobo e ficou amaldiçoado. Já em outras, a licantropia é resultado de um pacto de um homem
com o diabo. Muito conhecida aqui no Brasil, existe a versão em que o sétimo filho de um casal, em que os anteriores sejam todos mulheres, se tornará um lobisomem aos 13 anos, a menos que ele seja batizado. Existe também uma versão em que diz que os lobisomens gostam de raptar bebês não batizados, e por isso muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, está propensa a também virar um lobisomem. Uma outra coisa interessante de se notar é que, embora o lobisomem seja retratado como uma figura fantástica que beira o folclore mundial, fazendo com que muitas pessoas questionem se eles realmente existiram ou existem, ou se não passam de pura lenda folclórica. Existe um distúrbio psicológico muito peculiar chamado licantropia clínica, em que os portadores acreditam fielmente que são lobisomens. Normalmente, os portadores dessa doença têm alucinações que são acompanhadas pela percepção de supostas alterações corporais. A forma e o tamanho da boca ou dos dentes, ou até mesmo a sensação de que esses dentes estão diminuindo ou aumentando. Aliás, o nome dessa doença é uma baita alusão à mitologia dos lobisomens. Voltando para a parte um pouco mais fantástica de toda essa história, vamos falar das habilidades que esse ser possui, lembrando que a variação é muito grande em cada lenda que se conta por cada povo. Mas normalmente, os lobisomens são ditos possuírem uma força descomunal. Na maioria das lendas envolvendo eles geralmente parecem ser bem mais rápidos do que o normal. Porém, ele possui algumas vulnerabilidades que são cabalísticas na hora de se livrar dessa criatura. Em determinadas lendas, por exemplo, elas sugerem que o fogo é uma arma poderosa contra eles, já que aparentemente ele não tem imunidade sobre eles. Assim como a bala de prata também é um objeto muito poderoso quando se trata de caçar lobisomens. Essa criatura se tornou muito popular ao passar dos anos e hoje ela permeia o nosso imaginário, está em filmes, em games, em quadrinhos, em livros, está por toda parte. O lobisomem é pop com certeza. Por isso eu vou deixar aqui algumas indicações para vocês assistirem nesse tema. É claro que o Van Helsing está aqui para quem gosta de um bom filme sobre monstros e um clássico dos anos 2000. Além disso, indico também o filme O Lobisomem de 2010 e para quem gosta de um bom trash e quer se divertir, Carnivore, O Lobisomem de Londres. Mas esse é só para quem curte uma podreira mesmo. Eu quero saber de você qual é a sua relação com essa lenda. Se já era fã, não gosta muito, mas você acha interessante, tem algum relato para contar? Enfim, eu pretendo fazer mais vídeos sobre o tema, trazendo aqui algumas histórias, alguns casos reais, e vai ser muito legal ter a participação de todos vocês, inclusive para me sugerir qual outra criatura mitológica, outro ser sobrenatural que você quer ver aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.